Vamos para a nossa primeira aula de Notion. Eu preparei aqui para vocês um resumo já no próprio aplicativo. Eu estou utilizando o Notion aqui no Windows, mas tem Notion para Mac, tem Notion para iPad, para iPhone, para tablet, smartphone Android e para navegador, como eu falei na apresentação do treinamento. Aqui é um resumo para a primeira aula, que é bem conceitual, muito embora eu já coloquei ele em prática aqui, né? Estou mostrando ele para vocês entenderem mais ou menos como funciona a área de trabalho, a interface, como é que é a experiência de usuário do Notion, né? O Notion é uma tela em branco, você pode considerar ele como uma tela em branco porque ele é altamente personalizável. Então, você consegue usá-lo desde uma simples anotação, em que você poderia utilizar, por exemplo, o bloco de notas do Windows ou o Notas do Mac, até desenvolvimento de sistemas completos e complexos, tá? Então ele é para o leigo, ele é para o intermediário, ele é para o avançado e ele atende muito bem os três cenários, os três escopos. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma anotação com vários elementos. Primeira coisa que a gente percebe, tá? Sem falar de estrutura ainda por enquanto, em conteúdo é que ele tem aqui, ó, cada lugar que você passa, o mouse você percebe que é um bloco. Para quem desenvolve site em WordPress, está bem acostumado, porque lá hoje existe um editor de páginas, se você for usar para blog, um editor de posts, né, de postagens, que é assim. Você constrói em blocos, né? E é você que determina o que cada bloco vai ter. Se é um bloco de texto, de imagem, de tabela, de vídeo, de conteúdo de mídia no geral. Então, vocês podem ver que eu tenho um ícone aqui, eu tenho um título principal aqui, que é o título da estrutura, diga-se de passagem, né? Tá vindo da estrutura. O mesmo ícone que fica aqui, ele representa aqui o que eu acho muito bom, que eu consigo colocar ícone em cada uma das estruturas. Eu sou uma pessoa muito visual, quando eu bato o olho, para mim funciona muito melhor, resolve muito mais rápido a situação do que ter que olhar para o texto, que demora um pouco mais para mim. Então, o que eu bato o olho e vejo o ícone do Notion, eu já sei que é Notion. E eu tenho um único lugar para cadastrar isso e ele se modifica em todos os outros lugares. Eu posso mudar por aqui e eu posso mudar por aqui. Eu estaria alterando a mesma coisa. Tá? Então eu tenho um título principal, que é o título da estrutura, da página. E aqui eu tenho os itens como bullet, né? Isso aqui é uma lista, é uma listagem que eu coloquei aqui, o pontinho lá da listagem, tá? Mas eu posso transformar. Eu vou começar, inclusive, transformando, porque como eu já falei que ele é uma tela em branco para você trabalhar, então eu quero transformar esse bullet em... Ó lá, e agora eu vou transformar da primeira forma possível, que é nessas pontinhos onde você arrasta e solta também, tá? Tá vendo que virou uma mão aqui? Então você arrasta e solta em qualquer lugar, tá vendo? Eu posso soltar lá embaixo, eu posso soltar no meio desses, eu posso fazer ele virar um subitem arrastando para cá, olha só que interessante. Subitem do subitem, ou arrastando mais para cá, dependendo de onde eu solto, ele fica como um subitem, olha lá, ficou como subitem agora. Voltei para cá, para o início. Eu também posso modificar da seguinte forma, selecionando o conteúdo, fazendo uma seleção, ele traz esse pop-up aqui em cima, tá? Onde eu posso transformar no link, inserir um comentário, mexer na formatação, negrito, itálico, sublinhado, riscado, colocar aqui um markdown, colocar uma equação, mexer na cor do texto, veja, eu consigo ter cores diferentes para a fonte e para o fundo da fonte também, para o background dela. Tudo isso nesse pop-up aqui. Eu consigo fazer uma menção a alguém da equipe aqui nesse texto e ainda consigo deletar, duplicar, transformar o item de bullet list, tá vendo aqui, ó, tá setado à direita, em outro tipo de item. Então essa é uma forma de transformar também, tá? Deixa eu colocar meu webcam aqui em cima que eu acho que vai ficar melhor. Pronto. Primeira forma, clicando aqui, eu tenho o Turn Into. Então aqui eu vou transformar uma linha de bullet list no que eu quiser. Texto simples, título de cabeçalho H1, 2 e 3, são 3 níveis. Eu posso criar uma página e já fazer uma linkagem, como aqui, por exemplo, linka para esta página em si, tá? Voltando aqui, eu posso criar um to-do list, que é o que eu vou fazer agora, tá vendo? Ó, vou clicar aqui,
ele saiu de bullet list e eu transformei num to-do list, né? Numa caixinha, uma checkbox para eu trabalhar com atividades, com tarefas. Clicando aqui, ele dá um checkbox, ele preenche a checkbox e ele risca, tá? Então visualmente já fica para mim que isso aqui está completado, né? Eu já falei sobre tela em branco. Então a casa de ferreiro aqui, o espeto está sendo de ferro, né? Eu estou explicando Notion, usando Notion para explicar Notion. Eu acho que isso é bem interessante. Muito importante, essa definição aqui ela é fundamental para vocês que estão fazendo o treinamento, que o Notion ele é orientado por página, tá? Vamos pegar os concorrentes do Notion aí. Evernote, OneNote, né, os mais conhecidos, tem o Notas lá também do ambiente Apple, né? Você pode usar no iPad, no iPhone, você pode usar em máquinas Apple, como iMacs, como MacBooks e por aí vai. No OneNote, por exemplo, você tem uma estrutura, eu posso até abrir para o OneNote, não, perdão, no Evernote. Vou pegar ele primeiro aqui. Ó. No Evernote, tá? Que é excelente também, vai ter curso aqui no canal de Evernote, e eu já tenho até alguns vídeos falando sobre. Como é que ele vai trabalhar aqui? Por exemplo, aqui eu tenho, a primeira coisa que eu tenho nele são os cadernos. Então ele trabalha com o conceito de notebook, de caderno digital, assim como no OneNote. Então a primeira estrutura que eu tenho são cadernos. Tá? Aí nos cadernos eu posso ter pilhas de cadernos, como por exemplo aqui eu tenho uma pilha chamada Estudo Bíblico. Dentro dessa pilha Estudo Bíblico, se eu expandir, eu tenho 2 cadernos aqui, Gênesis e Êxodo, tá vendo? Dentro de um caderno eu posso ter as seções aqui, eu posso ir criando seções diferentes. As seções são consideradas como notas, tá vendo? Ó, criar nota, tarefa e conteúdo. Então aqui é uma nota. Se eu vier para a esquerda aqui, vocês vão ver, tá vendo? Ó, capítulo 1, nessa nota eu dei o título de capítulo 1, a criação do universo, e essa é a página respectiva da nota. Dentro da página eu posso colocar tarefa, nota de reunião, eu tenho alguns templates aqui e eu posso começar a colocar conteúdo aqui dentro. Mas note, eu tenho uma estrutura raiz que é chamada de pilha de cadernos, né? Eu posso empilhar os cadernos, abaixo disso eu tenho os cadernos em si, e abaixo disso eu tenho as estruturas de notas aqui. Então eu tenho 3 níveis para trabalhar. Eu tenho que pensar muito bem para estruturar isso. Porque eu não posso ter pilhas de pilhas, por exemplo. Tá? No OneNote funciona mais ou menos do mesmo jeito. Olha que interessante. É bom comparar, até porque você pode estar saindo de um tipo de item indo para outro, né? Um tipo de software indo para outro. Por exemplo, aqui no OneNote, tá? Eu tenho os cadernos de anotação, tá vendo? Administrativa, que é do meu departamento administrativo, comercial, marketing e treinamento. Se eu pegar, vou maximizar aqui, se eu pegar aqui o caderno de treinamento, o que eu posso ter aqui dentro são os grupos de sessões, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, treinamentos que eu estou ministrando, que eu estou planejando, que eu quero fazer, que eu que vou consumir e não eu que vou aplicar, e realizando, aqueles que eu já estou fazendo, tá? Dos que eu estou ministrando, eu utilizo outros grupos de sessões, porque eu posso ir e reagrupando, né? Então aqui no OneNote, pelo menos, eu posso colocar grupo dentro de grupo, e eu vou criando essa hierarquia. Então, por exemplo, para o meu treinamento de SharePoint online para administradores novo, que eu também estou fazendo, eu vim aqui, ó, e criei mais um grupo de sessão. Aí sim, eu cheguei no nível da sessão, das abas, das guias, deixa eu maximizar de novo. Aí eu separei por módulo, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E dentro de cada módulo, aí sim eu vou ter o que eu chamo de página lá. Eu coloquei por página as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, e aí eu tenho os conteúdos aqui dentro com a estrutura de título, timestamp e diversos tipos de possibilidades aqui, como vocês estão vendo, bullet list, print, texto, link, aí dá para colocar tabela, imagem, vídeo, o que vocês quiserem. Mas tá vendo? É assim que o OneNote se organiza. Quando a gente vem para o Notion, não tem esse conceito de grupo, de caderno, que vai para a página, porque ele trabalha com página desde o início. Então, se vocês verem aqui, essa página chamada Organize Sua Vida Pessoal, Acadêmica e Profissional com o Notion, que é o título do nosso curso, nós temos uma estrutura PAI, que é produção. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu percebo que está dentro de produção. E se eu clicar em produção, eu percebo que tem um item lá dentro. É uma outra página, tá vendo? É a página PAI.
que abraça a página do Notion, e lá dentro eu tenho o mesmo link que eu tenho nessa estrutura aqui, porque eu posso trabalhar desse jeito aqui, ou eu posso trabalhar assim, clicando nela, ele vai para lá. Percebeu que tem um terceiro jeito aqui em cima? Ó, ele cria todo um mapeamento aqui, um caminho mapeado para eu também percorrer e entender da onde que eu vim e aonde que eu tô. Então, você não se perde no Notion por conta disso, mas você tem um conceito de navegação e de estrutura por página em toda a plataforma. Então você vai ver, na verdade, se a gente for ver da onde que isso aqui tudo saiu, é daqui, do workplace, do espaço de trabalho chamado YouTube. Olha que interessante. Tudo começa aqui, no espaço de trabalho, mas eu só tenho espaços de trabalho paralelos e a partir disso páginas. Pronto. Espaço de trabalho e estrutura de páginas infinitas, conforme sua necessidade. Eu tenho aqui um espaço de trabalho para estudos, tá? Eu vou clicar para vocês verem. Olha que interessante. Aí eu vou ter aqui, ó, em estudos, livros, cursos, estudo bíblico. Eu separei os meus estudos bíblicos numa estrutura raiz paralela separada. Eu poderia ter colocado dentro de livros, porque a Bíblia é um livro, né? Mas vai envolver outras questões que não só a Bíblia, né? Mas outros materiais também, né? Séries, filmes, etc. Então eu decidi colocar dessa forma. Vídeos, playlists e canais que eu estudo, artigos e um item tratar depois. Então se eu vier em livros aqui, olha que interessante. Vocês vão ver aqui que eu estou na raiz, porque não tem nada além de livros, ó, começa limpinho, e a partir daqui eu também tenho como trabalhar. Então ou eu trabalho com essa estrutura central de conteúdo, ou aqui em cima, ou aqui do lado. Eu gosto muito de trabalhar com essa aqui do lado, porque com essa aqui do lado eu tenho uma visão de árvore, né? Quanto que eu já caminhei, até onde eu fui na estrutura de tópicos. Então vocês vão ver e dentro dos meus estudos de livros, eu comecei a separar, porque eu começo a ter agrupamentos de temas, né? Então eu tenho só comentários bíblicos aqui, ó. E aí se eu clico em cima, ele me mostra aqui também, mas eu posso ir direto aqui. Por exemplo, o comentário bíblico Vida Nova, deixa eu colocar mais para baixo aqui, do Carson, mas também eu tô lendo aqui o Introdução aos Evangelhos do Bloomberg, tá? Eu posso expandir e retrair. Ele tem sempre esse expansor e retrator aqui, né? Aí, ó, dentro do comentário bíblico, eu já tenho aqui, ó, Antigo e Novo Testamento. Então, a parte do comentário do Antigo Testamento, desde o Pentateuco até Malaquias, né? Tem um anexo aqui que é os Apócrifos. Novo Testamento, Evangelho de Mateus até Apocalipse, e aí eu vou fazendo ali os comentários em cada um dos livros da Bíblia, conforme a estrutura de comentários, né? Os tipos de comentários que eu tenho nesse comentário do Carson aqui. Do mesmo jeito, eu vou preparar, depois tá vendo que já não tem aqui conteúdo, ó. Nesse aqui eu tenho no Page Inside, então eu não montei a estrutura ainda, eu vou montar para preparar a leitura do livro e minhas observações em cada capítulo do livro ali, tá? Assim eu posso fazer para qualquer livro, tá? Eu tenho algumas teologias sistemáticas aqui também, ó, já preparadas com todos os capítulos que eu vou ler, ó lá. Tá vendo? Aí eu tenho o título, eu mexo no título, cada página me gera uma estrutura aqui, então eu posso tanto clicar em parte 3 aqui, quanto parte 3 aqui, que é o mesmo lugar. Tá? E aí, ó, dentro disso ainda tem as aulas, tá vendo? Então, ó lá, parte 3, aí eu vou ter a aula 11, 12, 13 e 14, tá? Dentro de cada aula, vou desenvolver o que eu preciso com vários tipos de conteúdos, anotações, mídias e assim por diante. Então, realmente é um quadro em branco, dá para você usar o Notion para você organizar toda a sua vida, se você quiser. Como vocês estão vendo aqui, minha vida acadêmica, pessoal e profissional. Porque eu tenho lista para tudo, né? E eu posso controlar num só lugar, até porque tendo tudo em um lugar só, eu posso reaproveitar bases que se usam em diferentes escopos ali que você quer controlar. Por exemplo, dentro de trabalho, se você cria um departamento, uma área de marketing, uma área comercial, se bem que marketing e comercial está muito próximo, administrativo e comercial, aí você tem uma base de cliente só, os dois aproveitam essa base de cliente, não precisa ter uma base de cliente no administrativo e uma outra base de clientes ou qualquer outro documento duplicado, né, para ter retrabalho no outro departamento, no comercial. Você faz reaproveitamento, está dentro da mesma estrutura, né, pessoal? Então aqui embaixo, ó, eu começo a ter livros que já não são do conceito religioso. Então aqui, ó, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, acho que é assim que se pronuncia,
tá? Eu estou fazendo resenha desse livro aqui e estou gravando também os capítulos todos no meu podcast Leitura Sonora, que é de audiobook, né, de audiolivro. Então é um dos temas, estou dando spoiler aí já dos projetos de 2023, né? Livro de home office, que eu estou lendo aqui também. E aí eu tenho aqui algumas bíblias de estudo, né, que eu também estou fazendo estudo. Então, por estar separadinho aqui, eu consegui criar a estrutura, ó, tá vendo? Tem a capa da Bíblia, né? Essa é a Bíblia do discípulo. Essa aqui é a NAA, Nova Almeida atualizada, a BKJ 1611, a Bíblia Thompson. Então vocês veem que eu trago um ícone personalizado com uma foto. Eu tenho uma cover também que me ajuda a deixar mais bonito, mais personalizado aquilo que eu quero trazer. É praticamente uma página de internet também. Por isso que chamam-se de páginas aqui, né? E aí eu vou construindo os meus conteúdos. Tem lugar que já tem conteúdo, como a NAA, Introdução ao Pentateuco, Novo Testamento. Tem outras bíblias que eu estou construindo ainda os conteúdos. E assim eu vou desenvolvendo, tá, pessoal? Artigos aqui, ó. Artigos do site do Pipe Drive. Então, quer dizer, você vai montando e você vai percebendo com o tempo que vão surgindo temas e temas agrupadores e você vai organizando tudo. É um lugar para você organizar e para você ter tudo ali com redução de clique e com aumento de produtividade, porque você faz as coisas em menos tempo, tá? Quer ver uma outra coisa? Eu estou em estudos aqui, deixa eu ir para YouTube. Em YouTube, olha só, eu tenho, que é onde a gente estava no começo, né? Eu tenho vários canais no YouTube, mas aqui eu estou estruturando primeiro o meu principal, que é o canal com o meu nome, Maurício Casemiro. Então aqui eu decidi fazer da seguinte forma, separar os vídeos longos, que são os vídeos tradicionais, né? Os shorts que chegaram aí, os vídeos curtos, né? Que são os concorrentes aí dos Reels do Instagram ou dos vídeos do TikTok, né? E as lives, que também são vídeos longos, mas são vídeos em tempo real, né? São lives. Então eu quero separar a administração disso. Dentro dos vídeos tradicionais eu tenho dois separadores aqui, tá? Eu tenho a produção de fato, aí eu vou ter aqui um tema dessa produção desse vídeo que eu estou gravando agora para vocês, estou falando dele, tá? Então, por exemplo, ó, orientado por página, vamos mudar o tipo aqui, ó, de outra forma, assim, ó, por aqui, fácil, fácil, eu gosto muito desse também. Chuju, já falei, e vou tocando bala, tá? Mas eu também tenho aqui em cima, na estrutura paralela, a programação das publicações. Então, atenção, atenção, que agora é spoiler, né? Sobre o que virá aí para 2023. Tá vendo aqui? Eu criei uma base de dados, uma tabela, tipo Excel, né? E eu tenho aqui uma visão de tabela muito interessante, tá? Como, por exemplo, o próprio vídeo que eu estou gravando está aqui, ó, sendo controlado, então está no topo da lista. Eu tenho o ícone que me ajuda, olha que sensacional isso aqui. Eu tenho o título, eu tenho um link que me leva para o lugar onde eu estou fazendo a gestão disso. Tá vendo que eu cliquei dentro da tabela e ele me levou para lá? Tudo isso eu construí. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, data de publicação. Deveria ter ido, ou não, tá em dia ainda, né? Hoje é dia 5. Não, é 2/1, então aqui tá check, né? Porque já foi. Foi o vídeo de apresentação que eu fiz anterior, inclusive. Tá vendo? Ó, publicado, caixinha de seleção, então tá em dia. É um vídeo longo, tá vendo? Eu tenho tags aqui para controlar, menu drop-down com as opções de lista suspensa, né? Aí eu tenho vídeo longo, short, live, para dizer que tipo de conteúdo que é esse. Eu tenho playlists no meu canal. Para qual playlist que ela foi? Para playlist de Notion. Em qual etapa que está? Desenvolvimento. Mentira, já foi publicado. Né? Então aqui, ó, eu tenho todas as etapas e os status para poder controlar. E posso controlar mais tipos de dados. Aqui é a thumbnail. Tá? Aqui é a capinha do vídeo. Eu não estou trabalhando ainda com as thumbnails aqui, mas vou começar a trabalhar. É um campo do tipo anexo. Mas eu tenho vários tipos de campos para trabalhar, vários tipos de controles de dados. Do tipo texto, número, seleção, múltipla seleção, status, data, pessoa. Olha só a quantidade de tipo de campo que eu posso trabalhar aqui. Nós veremos tudo isso dentro desse treinamento. Tá? Então aqui, por exemplo, olha que interessante. Atrasado com uma luzinha vermelha. Por quê? Porque a quarta aula de SharePoint, de fato, ela está atrasada. Eu vou tentar gravar e publicar ela hoje. Era para eu ter publicado ela ontem. O treinamento de SharePoint online para administrador é outro treinamento que eu estou dando aqui na minha plataforma EAD. Vou também publicar na Udemy, como eu falei. Mas aí, olha só, era para ter publicado dia 3, né? Hoje, dia 5. E não tem checkbox. Então, quer dizer, não foi publicado e era para ter publicado dia 3. E hoje é dia 5, atrasado. Como é que eu consegui isso aqui? Eu fui lá e configurei na mão? Não.
Eu vim aqui e configurei através de uma função, tá? Então aqui, ó, eu desenvolvi um código, tá vendo? Usando if. E aí tem toda uma construção de código para poder ele fazer um if yes, if no, né? Se atender tal gatilho, faça isso. Se não atender, faça aquilo, né? E ele fez o quê? Ele fez aquilo, que seria o caminho if no, né? Então, se não tá com o check, vai fazer isso aqui, coloca atrasado e não em dia, tá? O if yes, na verdade, que ele fez porque tá primeiro aqui, ó, tá? Então dá pra gente colocar esse tipo de campo aqui, ó, tá vendo, ó? De fórmula. Dá pra gente fazer uma fórmula e fazer muita coisa avançada aqui, tá? Olha lá, é um vídeo do tipo SharePoint, tá em planejamento, tá planejado, então daqui a pouco ele já tá em desenvolvimento, já eu vou gravar ele, já muda o status aqui, o restante tá como ideia, tá? Então todas as outras ideias, cada um com seu íconezinho para me ajudar de forma visual, com datas programadas, com controle do que foi publicado ou não foi publicado, com o que está atrasado ou não, tá? O tipo de vídeo, você quer ver uma coisa? Para que essas colunas de classificações de categorias? Para eu conseguir fazer um filtro depois, pessoal. Posso fazer um filtro aqui, por exemplo, ó, por playlist. Deixa eu ver aqui então, por playlist. E aí eu quero tudo que é de SharePoint, para entender do que é de SharePoint. Olha lá. E ele filtrou para mim. Tem 2 vídeos, o que está em atraso e a aula 5, que é lá para hoje, né? Deveria ser hoje, vou ter que mudar mais para frente a data. Um em planejamento e outro em ideia. E os filtros ficam aqui em cima, tá vendo? Ó, eu posso deletar esse filtro a qualquer momento, ele volta com tudo para mim. Poderia ter feito aqui, ó, um filtro por status, tá? Olha lá, então eu venho aqui, ou melhor, aqui em filtro, deixa eu colocar sua webcam menor, que ela tá me atrapalhando aqui. Então aqui, vou filtrar, a filtragem aqui vai ser por status, to more, tá aqui, olha lá, e eu escolho qual é o valor que eu quero, se é o status que contém atrasado ou em dia, e aí mais uma vez eu tenho a capacidade de fazer esse filtro, por data, por hora, por publicado ou não, por etapa, os que estão planejados, os que já foram publicados, os que são apenas ideias, os mesmos filtros que você consegue fazer no Excel. Né? Você consegue fazer filtro concatenado também. Ah, me traga os vídeos que são de SharePoint e que estão em atraso. Fazendo concatenado. Tá? Eu tenho visões diferentes, olha que legal, essa é a visão de tabela. Mas aqui eu tenho como fazer um Kanban, um quadro, assim como no Trello, no Planner, né? Então, de ideia passa para planejamento, que passa para desenvolvimento e publicado. Esse aqui, que é o vídeo de apresentação do Notion, já foi publicado, está na última coluna. Esse aqui, assim que eu parar de gravar esta aula que eu estou gravando aqui agora, eu vou gravar essa, então ela vai sair daqui e vai vir para cá para desenvolvimento. Eu vou fazer isso quando eu começar a desenvolver, a gravar, a pegar o roteiro, tá? Por enquanto ela fica aqui. E todos os outros estão no campo de ideia ainda, vão ser trabalhados, a ideia é sempre ir caminhando no Kanban aqui para a direita, tá? Formato de agenda, olha que legal, para entender a volumetria do que eu tenho para hoje, né? Hoje eu tenho, além desta aula que eu já estou gravando, eu tenho a aula, eu deveria ter a aula... 3, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, já jogo para cá e a aula 5 talvez eu grave hoje ou jogue para outra data. Também consigo arrastando muito fácil. Olha como o ícone ajuda eu entender que tipo de item que é, no meu caso como produto. Né? São produtos, são softwares ali, são sistemas, né? Timeline, olha que legal. Uma timeline assim como tem no Project para eu entender o que já foi, o que precisa ser publicado dia 5 é essa linha de hoje e o que vem pela frente para eu entender as prioridades. Então são várias formas de você se organizar, não são só essas, tá? Você pode colocar mais visões aqui, ó. Você tem vários tipos de visão, ó. De tabela, de quadro, de timeline, de calendário, de lista, de galeria, que a gente vai ver também aqui dentro, tá? Deixa eu deletar essa aqui, senão vai ficar duplicado, eu já tenho de tabela aqui em cima. E assim eu vou trabalhando. Ó, a barrinha sumiu para economizar espaço, ó, ficou para lá, agora tem... No modelo sanduíche aqui, passando o mouse, ela surge e você navega para onde você quer. Ou quer voltar com ela, clica aqui e ela volta para você trabalhar com ela desta forma aqui, tá? Que mais? Posso mostrar também aqui, estava em estudos, né? Vamos para trabalho um pouquinho. Administrativo, comercial, parcerias. Olha que interessante, eu tenho um controle, assim como eu fiz num vídeo muito famoso no meu canal do YouTube, tá público esse vídeo, um controle de chamado de suporte via SharePoint, eu também posso desenvolver aqui. Então eu tenho a área de tecnologia, a área de suporte, e dentro de suporte eu tenho um controle de chamada de suporte.
Então vocês vão ver aqui, ó, deixa eu economizar espaço, que ele vai me trazer aqui, ó, o número do chamado, o que precisa ser executado, tá? Quem é o cliente, tá vendo? Aqui esse é meu cliente, de qual conta que é, e ele seleciona automaticamente. Se é o cliente A, ele traz a conta respectiva do cliente A, porque já existe uma segunda tabela aqui embaixo, deixa eu voltar para suporte, que é a tabela de cliente, ó. Essa tabela é a tabela de base para poder usar a tabela de suporte em si, tá? Então, deixa eu voltar aqui, acessar dessa forma aqui, ó lá. Solicitação, tá vendo? Tipo na mesa o que é? Solicitação ou incidente? Prioridade, normal, alta. Tá? Tipo de atendimento, foi remoto ou presencial? Que data que foi? Que hora que foi? De que horário para qual horário? E aí eu posso depois bilhetar, eu posso depois fazer aqui, olha lá, 5 minutos, que dá R$20,83. Foi cobrado sim ou não? Foi faturado sim ou não? Então, rapidamente eu desenvolvo sistemas aqui com base nesses conceitos, que é muito interessante a gente dar uma olhadinha, tá? Deixa eu voltar para YouTube. Ok, voltamos aqui. Estrutura de conteúdos baseada em blocos, como eu falei para vocês, né? Vocês podem colocar vários tipos de conteúdos aqui. Então, por exemplo, aqui embaixo, em um novo conteúdo, eu posso adicionar texto, página, eu posso adicionar títulos, eu posso adicionar uma tabela simples ou uma tabela mais formatada, como a gente viu agora há pouco, um bullet list, numeração, toggle list, que seria isso aqui, ó. Estrutura A. E aí, dentro dessa estrutura aqui, eu posso criar, por exemplo, uma estrutura filha, né? Aqui eu dou um tab e ele já vira uma estrutura filha. Então, A.1, A.2, que pode ser um toggle ou pode ser um outro também. Seleciona aqui aí transforma em turn into bullet list normal. Aí você, ó, que bacana. Você tem conteúdos aqui expansíveis, como na própria estrutura de página aqui também, tá? Vamos deixar ele retraído aqui e vamos trazer código. Você pode colocar código, você pode colocar aqui, esse quote ele traz aqui, por exemplo, atenção, ou melhor, ele traz aqui menção. Então ele fica assim, ó, com destaque no seu texto. Você também pode trazer aqui um conteúdo do tipo callout, que eles chamam, né? Aí sim, você coloca aqui, ó, destacado, atenção, ele vem com esse ícone de lâmpada, você pode trocar por qualquer outro ícone, tá? Mas ele fica em destaque assim, olha que interessante. Você pode trazer também divisor para organizar em seções, né? O que você está procurando construir ali, desenvolver. E fora isso, você tem ainda mais opções, como menções a pessoas, menções a páginas, pode mencionar uma página dentro de outra e fazer um link two-way, dois sentidos, ou one-way, né? Data ou reminder, né? Você pode criar um sistema aqui e fazer ele te lembrar no Windows aqui, emitir algum lembrete de algum horário, de data. Equações, né? Você consegue desenhar uma equação aqui e ele te trazer o resultado dessa equação. Aí chegam as databases, as bases de dados. Aquela tabela que eu mostrei para vocês lá de programação de criação de vídeos, foi um tipo foi desse tipo de tabela aqui, ó, que é a table view, são visualizações, né? Por isso que é table view, bird view. Lembra que a gente viu no quadro, na tabela, tá? Então, o único que a gente não conseguiu ver foi gallery. Eu vou trazer em exercício posterior, mas em lista, em calendário. Então você pode criar do zero a partir daqui, tá? Aí você tem aqui as mídias, você traz imagem, você traz bookmark, você traz vídeo do YouTube, do Vimeo, você traz um áudio, tá? Você pode gravar MP3 e deixar aqui o áudio rodando, ele vai ter um playerzinho, ou você traz um código embedado lá do Spotify, do Apple Music e deixa aqui também, tá? A música que você quer. Código, para você que é desenvolvedor, você pode usar muito bem o Notion para poder desenvolver o seu código aqui, compartilhar.
com as outras pessoas, arquivos, você pode subir PDF, planilha, o que você quiser. E você tem os embeds também, né? Olha só, você pode embedar um mapa, um PDF que está hospedado em algum site, em algum FTP. Você pode trazer aqui documentos do Google Drive, você pode trazer um tweet e colocar ele embedado aqui, código e soluções do GitHub, mapas do Google Maps. Cara, aqui é um marketplace que você tem, tá? Figma, aí vem, ó, Abstract, InVision, o Framer, o Whimsical, o Miro, que eu uso, eu gosto muito, aí vem o Sketch, o Exalidraw, por aí vai, gente. O Loom, que eu estou usando para gravar isso aqui agora, né? O Typeform de formulário. Então são várias integrações com muitas plataformas. Ó, ClickUp, que eu vou trazer para o canal também, vocês viram lá na parte de vídeos. A Zana para projetos também, tá? E aí você vai ter aqui em Advanced Blocks, os blocos que são avançados, tá? E que você só tem acesso a eles na versão paga do Notion, tá? Vou fazer uma aula só para falar de assinaturas, de tipos de planos e comparando os recursos. Mas aqui, na versão gratuita, você já não tem acesso a esses blocos avançados. Esse aqui é muito bom, esse de Sync Block aqui. Esse de Toggle Headline também. Ó, são vários blocos avançados que você tem a partir das versões pagas, tá? Então, o conceito é esse. Workspaces diferentes você pode criar, tá? Páginas, e a partir dali é você que vai mandar na criatividade e na estrutura do seu Notion, tá certo? Espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.